Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso bate-papo, eu queria falar agora com vocês sobre a segunda parte desse tema que envolve a cirurgia bariátrica, que está relacionado com o treinamento físico pós-cirurgia bariátrica. Um dos maiores desafios que o profissional de educação física que trabalha com obesidade, sobretudo com pacientes pós-cirurgia bariátrica, é exatamente a manipulação de fatores que são extremamente importantes para que o indivíduo que se submete à cirurgia possa galgar sucesso aí como parte do seu tratamento. Dentre eles, o primeiro mais importante, que é a adesão ao programa de exercício. Então, o indivíduo que vinha de um quadro de sedentarismo importante, muitos anos sedentários, inativos fisicamente, sob o jugo de várias comorbidades que inclusive afetavam diretamente a sua qualidade de vida e a sua capacidade funcional, e que nesse momento, no pós-cirúrgico, precisam adotar um novo estilo de vida, sobretudo porque são essas novas escolhas que levarão eles a uma vida mais saudável. Do contrário, certamente a escolha por se manter na vida pregressa fatalmente os levará, ao longo do tempo, a readquirir o excesso de gordura que eles conseguiram reduzir aí como efeito intervencionista da cirurgia. Então, o profissional da educação física ele tem um papel fundamental nesse processo, que é, além de ampliar as possibilidades de adesão desse paciente, fazer com que alguns aspectos metabólicos, fisiológicos e estruturais desse indivíduo, falando em corpo humano, eles possam sofrer alterações em função do treinamento que vai ser ali planejado pelo profissional de educação física. Então eu queria começar falando sobre o papel do exercício físico após a cirurgia bariátrica, Então, qual seria esse papel? E eu quero apresentar para vocês os resultados de um estudo que foi conduzido pelo Cohen e publicado na Diabetes, Obesity and Metabolism em 2016, então um artigo relativamente novo, onde ele compara aqui vários métodos de treinamento, vários métodos de exercícios, durações, procedimento cirúrgico e os principais achados desses trabalhos. Então, o primeiro trabalho aqui foi o trabalho do Sarra, onde ele utilizou como método exercícios de alto volume, utilizando aí ciclismo, esteira, caminhada e remo, duração de 12 semanas com 33 participantes. O procedimento cirúrgico adotado foi a banda gástrica e Y-DHUX, e a banda gástrica e Y-DHUX, onde os principais achados é que esse programa de exercício foi factível em 50% dos pacientes, o que eu considero um número extremamente bom, dadas as características desse indivíduo e o fato de que muitos pacientes eles acabam abandonando aí o programa de treinamento muito antes desse período. Então, está falando aí aproximadamente 3 meses de programa de treinamento. Já o trabalho de Stigen, ele aplicou exercícios de endurance supervisionados, somando-se aí programa de treinamento de força, aplicação, duração de 4 meses, procedimento cirúrgico Y-DHUX, e aqui ele, como principais achados, ele observou a melhoria da aptidão cardiovascular, melhoria da curva sobre a área incremental pós-prandial, a melhoria da aptidão cardiorrespiratória. Então, são achados aqui importantes desse estudo aqui publicado pelo Stigen. Já o estudo do Cohen, outro estudo do Cohen aqui, ele avaliou o método de caminhada na esteira, 120 minutos por semana, durante 6 meses. Principais achados, melhorou a força, nenhum efeito na composição corporal, provavelmente pela dinâmica aqui do treinamento. Mas observe que do ponto de vista clínico, ele observou melhoras importantes, como sensibilidade à insulina periférica, a melhoria da aptidão cardiorrespiratória, que é um marcador extremamente importante, um parâmetro da capacidade física importante para a proteção da saúde dessas pessoas. Já o estudo do Rothwell
que avaliou programas de exercícios educacionais, treinamento de força e pilates, 6 semanas, banda gástrica, não observou efeitos na composição corporal, melhorou alguns parâmetros relacionados à porcentagem de perda de peso em relação ao excesso das 12 semanas, mas não dos 12 meses, mas não nos 36 meses. Provavelmente nessa amostra dele, ele observou uma homeostase aí no peso corporal com 12 meses aí de pós-cirúrgico, né? E o estudo do Hook, que fez um treinamento resistido supervisionado de 12 semanas, observou, né, que houve melhoria na aptidão cardiorrespiratória e melhoria na força muscular. Lembrando que geralmente nesses pacientes que fazem cirurgia bariátrica, que vêm de um quadro, né, de sedentarismo bem importante, né, o mínimo de esforço que se faça, por eles já apresentarem uma baixa aptidão cardiorrespiratória, é um estímulo suficiente para que nos primeiros meses, né, do treinamento se observe aí uma diferença significativa na melhoria da capacidade cardiorrespiratória desses pacientes, tá? Então isso é muito comum, né, em pacientes que são treinados, mas sobretudo num paciente que tem obesidade e que, somando-se, né, o destreinamento, tem também a redução da carga relacionada ao excesso de peso, excesso de gordura que esses indivíduos têm que deslocar aí ao longo de suas rotinas no dia a dia. Para além disso, a atividade física, o exercício físico, ele também, a depender da sua magnitude, tem importância aí na composição corporal, né? Então, a manutenção do peso corporal durante a restrição calórica, preservação da massa muscular durante a restrição calórica. São dados, são questões muito importantes, porque o paciente em cirurgia bariátrica ele tende a ter uma perda de peso muito acentuada por conta da restrição da ingesta alimentar, né, sobretudo nas cirurgias que são restritivas. E quando isso acontece, vem acompanhado também de uma redução muito substancial na massa muscular. Então, um dos objetivos do treinamento, do exercício físico, do treinamento, deve estar focado na preservação da massa muscular, porque nós sabemos que o músculo é uma grande célula endócrina, né, e tem funções importantíssimas na regulação do nosso metabolismo. Em relação aos aspectos metabólicos, melhoria da sensibilidade à insulina hepática, da função da célula beta, da sensibilidade à insulina, da efetividade, né, do consumo de glicose e da melhoria da aptidão cardiovascular. Tudo isso aqui deve ser foco também dos programas de exercício físico, tendo os aspectos metabólicos aí como foco de adaptações. E ao nível do músculo esquelético, uma melhoria da densidade capilar, uma melhoria da oxidação de lipídios, biogênese mitocondrial, então melhorar esse conteúdo mitocondrial e diminuir a lipotoxicidade. Então, ao nível do músculo esquelético, essas seriam as principais funções aí de um programa de exercício enquanto adaptações a indivíduos que fazem, né, cirurgia bariátrica. Nesse estudo, os autores fazem uma pergunta, né, como o exercício melhora a redução de peso após a cirurgia bariátrica? Então, eu fiz questão de destacar aqui o objetivo desse estudo em português, onde os autores tinham como objetivo avaliar sistematicamente as evidências sobre o impacto do exercício na perda de peso após a cirurgia bariátrica, para determinar se o exercício facilita a perda de peso pós-cirúrgico, né, como sendo aí um fator ideal dentro desse processo. Então, eles fizeram essa meta-análise, e nessa meta-análise eles observaram, né, sem exercício e com exercício. Então, será que a redução de peso ela se favorece com o exercício físico? Então, no total, a gente percebe que aquelas pessoas que fizeram exercício físico tiveram 3,6 vezes, né? O tratamento, na verdade, foi mais efetivo, 3 vezes mais quando comparado, quase 4 vezes mais, né? Quando comparado a quem não fez exercício, né? Então, a gente observa aqui os valores, ó. 4,3, então exercício físico aqui, isso aqui é o desvio médio das diferenças, né? Então o exercício físico foi mais efetivo 4 vezes quando comparado a quem não fez exercício. No estudo do Koch, quase 1,4 vezes mais efetivo do que quem não fez exercício. No DAIS, 2,8 e aqui no Metcalfe
6 vezes mais efetivo do que quem não fez exercício, pensando aí no desfecho enquanto redução de peso. Então, por isso que a gente observa, ó, que o losango do lado direito aqui significa que o exercício físico ele favorece a redução de peso quando comparado ao não exercício. Nesse outro estudo eles compararam, né, falando agora ainda em exercício físico, o quanto a modificação de comportamento, observando a atividade física, poderia influenciar em alguns parâmetros aí da qualidade de vida e da perda de peso em indivíduos pós-cirurgia bariátrica. Então, eles tinham, na verdade, 3 grupos. Pessoas que eram inativas antes da cirurgia e que passaram a ser ativas no pós-operatório, aqueles que eram ativos antes e continuaram ativos depois, e aqueles que eram inativos e que ainda assim continuaram inativos no pós-operatório. E quando a gente olha os resultados de quem era inativo e continuou inativo, quando comparado aos seus outros concorrentes, né, seus outros grupos, todos os parâmetros, seja de perda de peso, seja de redução no IMC, seja de redução, né, da perda de peso em porcentagem, e seja de perda, né, do excesso de peso, foram muito piores ou menores do que os grupos que eram ativos e quem era inativo e que passou ativo. Então, até quem era inativo e passou ativo experimentou resultados melhores desses parâmetros quando comparados àqueles que eram inativos e continuaram inativos no pós-operatório da cirurgia bariátrica, mostrando que a mudança de comportamento é algo extremamente importante naquelas pessoas que querem experimentar os benefícios proporcionados pelo exercício físico na fase do pós-operatório da cirurgia bariátrica. Não é que quem é inativo e continua inativo não vai, né, reduzir peso, não vai modificar esses parâmetros. Até acontece, porque como as cirurgias geralmente são restritivas, acaba que essa restrição da ingesta alimentar ocasiona alterações morfológicas aí importantes. Mas quando você compara isso com indivíduos que são ativos fisicamente no pós-operatório, as diferenças são observáveis e são diferenças importantes de serem levadas em consideração do ponto de vista desses parâmetros morfológicos, funcionais e até mesmo bioquímicos, tá? Isso é muito importante. Nesse estudo, eles avaliaram o quanto a aptidão cardiorrespiratória e função pulmonar eles eram modificados, né, como efeito de uma atividade física. Então esse estudo foi bem interessante. Como objetivo, o objetivo do estudo foi avaliar os efeitos de um programa de exercício físico, de treinamento físico, na função pulmonar e aptidão cardiorrespiratória em mulheres obesas após a cirurgia bariátrica, e para comparar a um grupo controle. Então vamos ver como é que eles fizeram esse estudo. Então aqui está a parte da metodologia. Então foram 12 semanas de treinamento, 60 minutos cada sessão. Como é que eles fizeram a composição da sessão de treino? Então, primeiro faziam 5 minutos de aquecimento, depois 30 minutos de treinamento aeróbio na esteira, 20 minutos de treinamento de força para membros superiores e membros inferiores, faziam exercícios aí multiarticulares, e no final mais 5 minutos de alongamento que eles caracterizavam como volta à calma. Então isso aqui foi a sessão de treinamento, né, durante 12 semanas aí de intervenção. E aqui eu trouxe para vocês um recorte da aptidão cardiorrespiratória. Então aqui a gente tem o grupo controle, grupo que não sofreu intervenção, e aqui eu tenho um grupo que fez o programa ali anteriormente citado. Então, em relação à aptidão cardiorrespiratória, que nós sabemos que é um marcador importante, não apenas, né, relacionado com a oxidação de lipídios, mas também de sustentabilidade da saúde cardiovascular e metabólica desses indivíduos, quando comparado o pré-operatório, 3 meses de pós-operatório e 6 meses de pós-operatório, a gente observa aí um crescimento, inclusive a partir do 3º mês, exponencial em relação à melhoria da capacidade cardiorrespiratória nesse grupo. Então, a diferença aí, estatisticamente significante, né, mas com grande relevância clínica, quando comparado ao grupo controle, que a gente observa que não teve modificação do pré-operatório para o 3º mês pós-operatório,
E o que é mais grave, do terceiro mês ao sexto mês do pós-operatório, observou-se uma queda da aptidão cardiorrespiratória desse grupo, inclusive preocupante porque a gente sabe que uma redução na aptidão cardiorrespiratória aumenta aí a associação, né, como fator de risco para o aparecimento de doenças cardiometabólicas. Então isso é algo bem importante de ser relatado, né, face à importância que a atividade física tem para a melhoria da aptidão cardiorrespiratória desses indivíduos que fazem cirurgia bariátrica. Nesse outro estudo, eles avaliaram a resposta do treinamento físico em pacientes que fizeram a cirurgia, né, em YD-HUX. Foi um ensaio clínico randomizado. Então aqui eles separaram 3 grupos que fizeram poucos minutos, né, ou baixos minutos de exercício por semana, fizeram moderados minutos de exercício por semana e fizeram altos ou elevado volume de minutos por semana. Então, 18 indivíduos nesse grupo, 19 no que fez médios minutos, né, moderados minutos por semana, e aqueles que fizeram grande volume, né, de treinamento por semana, 19. Então, vamos ver as características desse trabalho. Então, quem fez baixo volume de exercício fez em torno aí de 54 minutos por semana. Quem fez moderado ou médio, 129 minutos por semana. E quem fez grande volume de exercícios fez 286 minutos por semana. Então, a diferença aqui significante em todos os níveis, né? Quando a gente compara alto com baixo, alto com moderado, e até o moderado mesmo com o baixo foi estatisticamente significante essas médias aqui de minutos por semana. Mas chama a atenção, né, o grande volume que foi feito por esse grupo aqui, ó, 286 minutos aí por semana. Os primeiros resultados que a gente observa são as porcentagens, né, de mudanças na massa de gordura total e na gordura abdominal. E a gente observa, por exemplo, que todos os grupos, né, tiveram uma redução, até mesmo aqueles que não fizeram exercício, mas quando a gente compara, quem fez alto volume, ó, foi estatisticamente significante comparado aqui aos demais, né? Então, quem fez alto volume acabou experimentando uma redução maior na massa de gordura total. Isso serve também para a gordura visceral ou gordura abdominal, tá? Então, quem fez mais volume acabou tendo uma maior perda. Agora, um detalhe que é interessante é que mesmo tendo uma maior perda, quem fez maior volume, ao nível da gordura visceral não houve diferenças estatisticamente significantes entre os grupos, tá? Então, chama a atenção em relação a esse aspecto da gordura abdominal, ok? Talvez aí a intensidade seja um parâmetro mais importante para isso do que propriamente o volume do exercício, dada a condição, né, que um aumento da produção de catecolaminas ao nível central poderia ter como efeito de uma maior taxa de lipólise dessa gordura na região abdominal. Enfim, é uma das hipóteses dos autores desse artigo. Aqui embaixo, eles já avaliam a pré e pós-intervenção em relação à gordura corpórea. Então, aqui você tem os valores gerais, né? Aqui você está comparando pré e pós. Então, observe que pré e pós, ó, o grupo que fez alto volume teve diferença estatística quando comparado, né, aos outros grupos que não apresentaram essas diferenças. Ó, quem fez baixo volume ou médio não tiveram diferenças significativas, no consumo de oxigênio, tá? Então, no consumo de oxigênio. Então, quem fez alto volume teve melhores resultados. E aqui a gente consegue também observar, ó, que o grupo que fez alto volume, quando comparado ao controle, também apresentou resultados mais significantes. Então, isso aqui é a diferença, é o delta da diferença, tá? Então, quem fez alto volume apresentou melhores resultados, aumento nos resultados do consumo de oxigênio, quando comparado aos outros grupos, que o controle até reduziu, né? Quem fez médio não alterou tanto, e quem fez baixo volume teve uma perda aqui, uma pequena perda aqui também no consumo de oxigênio, tá? Em relação ao seu delta. Então, o alto volume parece ser mais efetivo aí para aumentar a capacidade cardiorrespiratória quando comparado a outros grupos e comparado ao baseline. Então,
efetivamente fazer maior volume parece ter melhores resultados com relação a esse parâmetro. E aqui a gente já tem os dados em relação à sensibilidade à insulina, né? Então olha que interessante, todos os grupos melhoraram a sensibilidade à insulina, independente do volume de exercício. Então parece que independente, apesar de que quem fez alto volume teve uma melhor resposta na sensibilidade à insulina quando comparado aos demais, né? Isso aqui fica claro, mas a comparação, né, com o pré foi estatisticamente significante, mostrando que, independente do volume, né, qualquer atividade é melhor do que não fazer nada, ok? E aqui a gente já tem quando comparado ao controle, né? Então aqui eles fizeram pré e pós, e aqui eles já estão fazendo agora comparado ao controle. Observe que quem fez alto volume teve diferenças estatísticas significantes maiores, né, quando comparado ao controle, e quem fez médio e quem fez baixo também apresentou diferenças estatisticamente significantes quando comparado ao controle. Então aquela ideia, né? Então fazer exercício físico em qualquer magnitude, quando a gente pensa em sensibilidade à insulina, que é algo comprometido no paciente que é obeso, o paciente obeso ele tem dificuldade em relação, né, à sensibilidade à insulina, é um indivíduo que é hiperinsulinêmico ou é um indivíduo já com resistência à insulina, alguns já diabéticos, inclusive por conta do excesso de gordura e do sedentarismo. Então, nesse caso, fazer exercício físico no pós-cirúrgico de cirurgia bariátrica é efetivo em qualquer magnitude para alterar a sensibilidade à insulina. Então, uma coisa que é interessante, né? Quando esses estudos eles avaliaram a influência da cirurgia bariátrica. Então, no indivíduo obeso que faz a cirurgia em YD Hux, ele fatalmente vai diminuir o peso corporal, então ele vai apresentar uma perda de peso. E essa perda de peso efetivamente vai melhorar a sensibilidade à insulina. Mas quando você soma a cirurgia com o exercício físico, isso tem uma interferência na função mitocondrial, porque o exercício físico provoca adaptações ao nível da biogênese mitocondrial, e aí você teria mais esse fator melhorando a resposta de sensibilidade à insulina. E quando a gente diminui o conteúdo de gordura no músculo intramuscular, efetivamente você também tem uma melhoria da sensibilidade à insulina, melhorando aí a resposta de translocação de glúteo 4, que vai favorecer uma maior captação de glicose a nível plasmático. Então, observe que ao nível da cirurgia, somente a perda de peso responderia por esse mecanismo. Mas se a gente soma à cirurgia o exercício físico aí garante benefícios sobre dois mecanismos que efetivamente vão aumentar ainda mais a eficiência da sensibilidade à insulina, né? Melhorando a sensibilidade à insulina desse paciente que tem obesidade. Comparando agora exercícios aeróbios, né, com exercícios combinados sobre a composição corporal e a capacidade funcional, esse estudo foi conduzido, né, em indivíduos com IMC acima de 35 após cirurgia bariátrica. Foram separados 3 grupos, um grupo aeróbio e aeróbio e força, um grupo controle e um grupo aeróbio mais força. Então aqui nós temos as características de cada um desses estudos, né? Esse grupo força aqui utilizaram elásticos, aqui caracterizando a resistência pela cor dos elásticos. E enquanto resultados, achei bem interessante porque quando ele compara aeróbio versus controles, né? Redução de peso de 4,3 kg, massa gorda menos 5,4 kg e percentual de gordura menos 3,7%. Quem fez aeróbio força versus controle, quando eles compararam, 4,3 de redução no peso corporal, 6,2 na massa gorda e menos 5,3 no percentual de gordura. Então os resultados, apesar da perda de peso ter sido igual aqui, mas observem que a massa gorda e o percentual de gordura já foram melhores no grupo que fez aeróbio força quando comparado ao controle, né? E isso também serve em comparação com quem fez aeróbio. Mas quando eles comparam aeróbio e força, né, versus aeróbio, observe que os resultados eles não são tão expressivos, né, quando comparado com o grupo controle, né, mostrando que o aeróbio e força comparado somente com aeróbio isolado não tiveram diferenças estatisticamente significantes em relação a esses parâmetros aqui da composição corporal, ok? Então o que ele quer dizer então que é preciso optar
o ideal é fazer exercício físico, tá? No paciente pós-operatório de cirurgia bariátrica. Se você vai fazer aeróbio e força, então melhor, porque os resultados são mais expressivos, ele demonstra isso aqui nos resultados, quando comparado somente ao aeróbio isolado, ok? Aqui ele já tem o teste de corrida, caminhada de 12 minutos, teste de 1RM e o teste de sentar e levantar. Então, em relação ao teste de corrida, caminhada de 12 minutos, observe que quem fez aeróbio e força alcançou uma distância maior quando comparado, né, ao controle aqui, ó. Ele não encontrou diferenças entre quem fez aeróbio força versus aeróbio, mas encontrou uma diferença quem fez aeróbio controle. Então isso aqui também é interessante. Com relação a 1RM, somente o grupo aeróbio força, comparado ao controle, apresentou diferenças estatisticamente significantes. E quem fez força aeróbio, quando comparado também. Então parece que para 1RM, o grupo que fez aeróbio e força teve melhores resultados quando comparado ao aeróbio, tá? Então isso é muito importante. E do ponto de vista do teste sentar e levantar, ele não encontrou diferenças estatísticas em nenhum dos grupos, então provavelmente, né, talvez o tempo aqui seja a explicação para esses resultados. Enfim, mas para os outros parâmetros a gente percebe que a combinação do aeróbio com força é mais efetivo para esses resultados. Conclusão dos autores: realizar exercícios após a cirurgia bariátrica é mais efetivo para melhorar a performance aeróbia do que apenas a cirurgia. Apesar disso, adicionar exercícios de força com o aeróbio após a cirurgia bariátrica reduz a perda de massa muscular e aumenta a força de 1RM, e isso, enquanto capacidade funcional, é fantástico para a manutenção das atividades da vida diária desses pacientes, ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Desejo para vocês bons estudos, espero que vocês se dediquem ao máximo e espero ver vocês muito em breve aqui para outras discussões, tá bom? Então, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima.